Olá, meu nome é Daniel Cavalcante e neste vídeo nós vamos visualizar sobre a cooperação técnica entre o TJMA e o TRF1, mais especificamente sobre o agendamento de horários utilizando a ferramenta do Google Workspace. O que é o projeto das salas de videoconferência? Esse projeto ele foi criado a partir do Termo de Cooperação Técnica número 0069 de 2023, celebrado entre o TJMA e o TRF1, que visa a realização de audiências em cooperação com a Justiça Federal. Este projeto visa a utilização de salas de videoconferência para a realização de audiências e demais atos judiciais, especialmente para o cumprimento de cartas precatórias. Como vai funcionar o projeto das salas de videoconferência? Cada fórum de justiça do Estado do Maranhão terá ao menos uma sala de videoconferência e a agenda dessa sala ficará vinculada à conta da diretoria do fórum. A criação de horários e configuração da disponibilidade é de responsabilidade da diretoria do fórum da unidade judicial. Esse procedimento é realizado utilizando o Google Workspace conforme demonstrado. Eu vou entrar aqui na minha conta institucional do Gmail e aqui o diretor da unidade judicial vai entrar na conta da diretoria da unidade. Então, vai vir aqui nesse conjunto de opções de Google Apps e vai clicar na opção Agenda. Aqui a gente pode visualizar a tela de marcação da agenda do Google Apps, onde eu posso fazer a criação dessas salas a partir deste ícone Criar, Agendamento de horários. Então, quando eu venho nesse caminho, ele vai trazer aqui nessa aba o conjunto de configurações que eu vou determinar para a criação desses horários para as salas de videoconferência. Começando aqui com o título, Salas de Videoconferência TRF1. A duração dos horários dessas audiências, aqui por padrão, ele está trazendo 1 hora, mas eu posso configurar para um horário menor, maior ou inclusive personalizar. Aqui eu vou colocar audiências de 2 horas. Disponibilidade geral, eu posso determinar os dias da semana que eu quero que sejam marcados esses horários na minha agenda, bem como o horário de início e o horário de término. Então, eu vou colocar aqui das 8 da manhã às 6 da tarde e vou utilizar esse botão para ele copiar para todos os outros horários. Eu posso também excluir algum dia da semana dessa marcação ou fazer configurações diferenciadas. Por exemplo, ter uma pauta de horários determinada para um dia e em outros dias ser diferente. Então, aqui, só para o nosso exemplo, eu vou excluir um dos dias da semana. Tenho também aqui a minha janela de programação. A gente não vai visualizar absolutamente todas as opções, mas as principais para que a gente possa compreender. Mas aqui na janela de programação eu posso determinar essa disponibilidade dessa agenda dentro de um período específico. Aqui eu vou determinar disponível imediatamente. Então eu não vou determinar uma data de início e término. Disponibilidade ajustada, eu posso aqui determinar que uma data específica, por exemplo, não receba essa marcação de audiência. Então, eu posso determinar um período que tenha feriado, o período de recesso natalino, carnaval, posso vir aqui e fazer essa configuração. Esses ajustes, novamente repetindo, é de responsabilidade do diretor da unidade judicial. Configuração de eventos agendados, aqui eu posso determinar, por exemplo, se eu quero que haja um intervalo entre uma audiência e outra. Então, eu posso aqui dizer que entre uma marcação e outra, eu quero 15 minutos de intervalo. Bem como eu poderia determinar aqui um máximo de agendamentos por dia, mas nesse caso eu não vou alterar. Posso também alterar aqui a cor da marcação desses eventos na minha agenda. Clicando em Próxima, eu avanço aqui para a segunda aba
onde eu verifico mais algumas configurações. Entre elas, eu posso vir aqui e colocar foto e nome para a página de agendamento de horário. Então, eu posso fazer essa configuração específica, colocando uma foto da unidade judicial. Local e videoconferência, aqui eu vou determinar como eu desejo que seja realizada essa audiência. Então, aqui eu tenho um conjunto de opções, Google Meeting, reunião presencial, eu vou marcar nenhuma a definir. Por quê? A ferramenta da videoconferência que vai ser realizada vai ser disponibilizada pelo TRF1. Então, essa sessão não vai utilizar a nossa ferramenta do Google Meeting. Vai ser o TRF1 quem vai disponibilizar uma ferramenta específica para a realização dessa videoconferência. Aqui eu posso colocar alguma descrição específica para essa marcação. Então, eu vou colocar aqui audiências videoconferência TJMA e TRF1 da comarca de Alcântara. Então, aqui só como exemplo, eu estou utilizando essa unidade, essa comarca. Tenho aqui em formulário de reserva o conjunto mínimo de campos necessários para que seja realizada a marcação na minha agenda. Aqui é importante adicionar mais um item para esse conjunto de opções, que é o número de telefone, marcando ele como obrigatório. Então, vou adicionar esse item para que no ato que uma pessoa vá realizar a marcação de uma audiência na minha agenda, ela seja obrigada a informar esse dado. Bem como tenho aqui a opção de lembretes e confirmações de agendamento para que eu receba por e-mail sempre que seja realizada uma nova marcação de audiência na minha agenda. No ato em que eu clico em salvar, automaticamente vão ser realizadas as criações de todas as salas. Então, aqui está a minha pauta de salas de videoconferência. Quando eu clico em uma delas, eu visualizo aqui as informações. Então, elas foram criadas de acordo com as configurações que eu passei. Salas com horários de 120 minutos. E eu posso aqui abrir a página de agendamento de horário. Então, nessa página de agendamento de horário, eu consigo visualizar os horários que foram criados a partir das regras que foram determinadas. Então, como eu criei um intervalo de 15 minutos entre, ele já criou aqui os horários de 8, 10h15, meio-dia e meia, 2h45. Quando eu clico sobre um desses horários, ele vai trazer aqui o formulário para a marcação desse horário de audiência. Então, isso significa que essa é a tela que quando a pessoa estiver acessando lá na página do portal, que nós vamos visualizar mais à frente, ela vai visualizar esse formulário, esse conjunto de opções para preenchimento para que possa efetivar essa marcação da audiência na unidade. Como eu estou logado com a minha conta do Google, ele já trouxe automaticamente as minhas informações e está aqui solicitando apenas o número de telefone. Caso a pessoa não esteja logada, vai solicitar a complementação de todos esses dados. Então, aqui eu consigo visualizar efetivamente a minha agenda. Retornando aqui na tela anterior, mais uma vez clicando aqui sobre qualquer uma dessas marcações, eu tenho a opção de editar. Nessa opção de editar, é possível realizar a edição de todas essas marcações. Então, eu posso aqui, tudo que foi configurado, realizar a edição. E aí, se eu quiser alterar esses horários de marcação, criar uma janela de programação, alterar qualquer uma dessas informações da descrição das salas, eu posso realizar essa alteração nessa tela. Além disso, eu posso vir aqui na marcação e eu tenho também a possibilidade de excluir. Essa exclusão de agendamento eu posso realizar tanto para um dia específico, eu posso excluir aquele dia, ou seja, eu não quero mais que seja realizada a marcação em nenhuma terça-feira, nesses horários, bem como eu posso também aqui
excluir toda a agenda. Caso eu não queira, por exemplo, editar, eu queira simplesmente reiniciar esse processo, eu posso excluir aqui toda a minha agenda e fazer tudo de novo aqui a partir do criar, agendamento de horário e realizar uma nova criação. Então, esse aqui é o procedimento para criação e configuração das minhas salas de audiência para videoconferência entre o TJMA e o TRF1. Da publicidade. Após a criação e configuração da sala, o responsável pela diretoria da unidade judicial deve enviar um e-mail para o endereço reservasala@tjma.juiz.br. O link criado das salas será disponibilizado pela diretoria de informática no portal do TJMA na área de cada respectiva comarca. Ou seja, após a configuração dessa sala, quando eu faço efetivamente essa criação, aqui eu vou fazer uma nova criação bem rapidamente, só para a gente exemplificar. Então, eu vou colocar aqui salas de videoconferência. Vou manter aqui as marcações padrão, salvar. E aí, quando eu tenho essa marcação dessas salas, eu tenho aqui um link compartilhar. Nesse link, eu posso dizer que eu quero que seja feita a criação do link de compartilhamento de todos os agendamentos. E aí eu vou pegar, copiar esse link e enviar por e-mail para esse endereço, reservasala@tjma.juiz.br. Dessa forma, a diretoria de informática vai disponibilizar esse link aqui no portal do Poder Judiciário, na tela da unidade específica. Então, aqui no nosso exemplo que eu criei para a comarca de Alcântara, vai ser disponibilizado aqui o link, no qual esse link, clicando nele, vai ser aberto a agenda para que seja feita a efetiva marcação da audiência de videoconferência entre o TRF1 e o TJMA. Então, essa etapa é essencial, enviar o e-mail para o endereço informado para que seja disponibilizado esse link. Então, essas são as informações relativas à cooperação entre o TJMA e o TRF1, em específico, a salas de videoconferências que vão ser disponibilizadas à agenda pela unidade da diretoria judiciária de cada unidade judicial e disponibilizado no site pela diretoria de informática para que a pessoa possa vir e realizar a marcação dessa audiência.